Tenho poucas lembranças ainda de quando eu era criança e hoje eu vejo que mudou muito. E não era tão barrenta a água do rio. Antigamente a gente bebia o Tapajós, né? A gente vivia com o rio Tapajós. Hoje em dia a gente não tem mais como. Antes a gente tomava banho no rio, né? As minhas crianças não banham mais no rio, só no Igarapé da aldeia. Quando os meninos tomam banho aí algumas vezes no rio, aí aparece aquela coceira, né, na criança. Por causa da água, ou por causa do óleo diesel também, que os garimpeiros jogam, das dragas, né? Eles estão poluindo a água, né, e jogando mercúrio no rio. Cada um de nós temos uma quantidade de mercúrio no sangue. A situação é alarmante e, em média, 6 a cada 10 participantes tinham níveis elevados, né, acima dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde como aceitáveis. O mercúrio ele é altamente tóxico, ele causa um monte de problema, ele é o que os especialistas chamam de biocumulativo. Então você contamina o rio e aí você contamina aquela plantinha. Aí aquela plantinha que o peixe come também fica contaminada. O peixe também fica contaminado. A pessoa que pesca e come esse peixe também fica contaminada. Se for uma mãe, ela contamina o bebê dela. Se uma gestante está pesadamente contaminada, ela pode ter problemas até para levar a gestação até o final. A criança pode nascer com deformidades, com uma formação congênita, com síndromes neurológicas raras, com paralisia cerebral. Esse problema não afeta somente os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, mas todas as pessoas que vivem na Amazônia têm o hábito de consumir pescados regularmente. Não tem outra alimentação, né? Se a gente não tiver caça do mato, se tiver só o peixe, a gente vai ter que comer aquele peixe, né? Sabendo que o peixe está contaminado. As mulheres estão doentes, contaminadas. As crianças estão doentes, contaminadas. Por muitos médicos, cientistas, o leite é o leite materno que dá vida, né, para fortalecer as crianças. Mas para nós está sendo um veneno por conta do garimpo. Foi muito difícil, né? A gente quase nem acreditou, né? Acho que o que restou foi aceitar o resultado que eles deram pra gente, porque eles falaram que não tem como mais curar o mercúrio. Outras crianças também tiveram níveis elevados de mercúrio. Essa criança em particular tinha 19 ppm de mercúrio para cada grama de cabelo, né? Isso significa que ela tinha um valor 3 vezes superior, mais do que 3 vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde como tolerável. O que a gente observa com mais frequência são crianças nascendo aparentemente normais. Mas, à medida que o tempo vai passando, a criança começa a apresentar retardos nos marcos do neurodesenvolvimento. Esses tempos ela começou a se queixar muito, sim, da visão dela, né? Que ela disse que dói muito a visão dela. Eles falaram, né, que poderia ter sequela, paralisias, que eles falaram, perda de memória, cegueira, essas coisas, né, que eles pediram para que ficasse observando também. Quando a criança cresce um pouco mais, chega na idade escolar, essa é uma criança que tem dificuldade de aprendizado e esse déficit de inteligência vai ter repercussões para a vida futura dessa criança. Um adulto com déficit de inteligência, há estudos que apontam que tem mais comportamentos de risco, tem mais propensão a consumo de álcool, de substâncias ilícitas. O mercúrio do garimpo é o que vai acentuar as desigualdades sociais, acentuar a pobreza, né, e criar uma situação de vulnerabilidade ainda maior para as populações expostas a esse problema.
garimpeiros estão jogando mercúrio para pegar o ouro, o metal, mas ele acaba sendo jogado para o leito do rio. Lá ele se mistura com aquela lama e se transforma no que a gente considera a forma mais tóxica do mercúrio, que é o metilmercúrio. Considerando isso, a cada nova ingestão de um pescado contaminado, você está ingerindo um pouco de veneno. Esse veneno está se depositando no seu corpo, se instalando de modo lento e progressivo. Quando a gente recebeu o resultado das pesquisas que fizeram, os doutor pediu que a gente diminuísse de comer o peixe. Mas não tem como, né? A gente está tentando minimizar de não comer tanto peixe, né? Só que até quando, né, nós temos que passar por isso, né? Ser proibido de comer sua caça, proibido de comer seu peixe, por conta dos não indígenas, por conta das empresas, dos garimpeiros. Se o garimpo ficar dentro ou fora do território, o impacto é do mesmo jeito, porque a água vem todo para o nosso território, os peixes vêm todo para o território, todo contaminado. Esse bem aqui é o rio Tapajós, né? O rio Jamanchi vem aqui, e bem aqui, ó, ao redor, olha o garimpo como ele cresceu. Olha, ó. Tem muitas barracas lá dentro, aqui, ó. Barraquinha aqui. Tudo isso aqui é barraca. E aí eles estão roendo como fosse um câncer, né? Um minhocão comendo a terra. Nos anos do governo Bolsonaro, houve um grande incentivo para a atividade garimpeira. Isso teve um efeito prático no campo. Então, os garimpeiros se sentiram autorizados a invadir, a desmatar, a aumentar suas áreas de atuação. Eles maltratam muito o rio, né? Sabendo que o rio é a nossa vida, eles pegam aqueles balde de óleo preto e jogam aí aquele óleo preto e vai descendo aí aquela mancha de óleo preto em cima do rio. Antigamente, quando a gente olhava assim, a gente via o peixe lá no fundo. E a gente buscava o peixe de flecha, de arco, né? E hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso. Faz bastante tempo que eu me entendi, eu já pescava com meu pai. Aí depois dos garimpos que a água ficou contaminada, cheia de mercúrio, aí a gente não pesca muito no Jamanchi não, por causa disso. Aí a gente vem mais pra cá agora. E é longe pra vir pra cá. Pra vir aqui eu acho que é uns 30 litros pra vir e voltar. E a gente vê ali assim, quando não é peixe é caça do mato. É difícil, não tem? É porque tem dois madeireiros lá e andei com as máquinas dele, aí espantou eles pra longe, aí é difícil. Tem vários ramal de madeireiros já. A gente já retirou eles várias vezes, mas eles voltam. E nem liga pra ele. Tem medo não, parece. A gente fez uma denúncia deles pro CMBio, mas eles não conseguiram tirar. Aí a gente juntou guerreiro, 80 guerreiros, a gente conseguiu tirar eles. Só passou um mês e eles voltaram de novo. Com isso eles acharam ruim ficar ameaçando a gente. Foi muito ameaçado, né, por conta disso. Não era para ser a gente que para estar fiscalizando. É uma área muito longínqua, então é caro você levar a equipe para lá, é caro você manter equipes lá, e é isso que impede muito o governo de ser mais efetivo. Aquela região ali mais ou menos do sul do Pará sempre foi uma região muito pressionada pela mineração, e não é diferente pelo garimpo. Um povo muito acuado, um povo muito pressionado, mas que também dá mostras muito claras e inequívocas da força e da resistência que esses povos tradicionais têm.
Com governo, sem governo, a gente já fez a demarcação. A nossa terra é demarcada por nós. A terra é nossa. Eu fazia parte já, né, do movimento, mesmo antes de ter descobrido que todos aqui no território são afetados pelo mercúrio, né? Então eu já fazia parte. E aí quando eu soube do resultado da minha filha, que foi uma das crianças mais afetadas pelo mercúrio aqui da nossa região, então isso me deu mais motivo ainda para continuar e para me esforçar mais na luta. A gente fala de garimpo e todo mundo lembra da contaminação do rio por mercúrio. O prejuízo que o garimpo causa, ele não é só ambiental. A chegada dos garimpeiros e da atividade garimpeira começa a mudar muito a dinâmica de algumas populações, né? Então, o que acontece? Às vezes os garimpeiros chegam com dinheiro e pedem, por exemplo, para indígenas ou algum membro, algum jovem de população tradicional, para ele ser o guia para determinado rio, para determinado ponto da floresta. Ele começa a assediar, inclusive moralmente, sexualmente, as meninas daquela localidade. Então você tem um prejuízo social também. De arma, né? Você vai pagar 4 mil. Então a gente está sendo prejudicado de todo jeito por conta dos não indígenas que querem o país crescendo cada vez mais, mas enquanto isso a gente está ficando doente por conta dessa ambição do ser humano. Se não houver nenhuma atividade para interrupção dessa atividade criminosa aí, para o uso indiscriminado do mercúrio, a tendência é esse problema ir se acumulando, se avolumando de tamanho. O mercúrio é um metal que ele tem uma longa permanência no ambiente. O mercúrio que foi lá depositado, ele vai permanecer no meio ambiente por quase 100 anos. No meu pensamento, né, a gente fala dos problemas, alguém tem que dar uma solução. Precisa estabelecer uma nova dinâmica econômica, um novo modelo econômico, que consiga conviver de uma maneira um pouco mais respeitosa com os recursos naturais. Nós estamos sentindo aqui na pele, né? Nós estamos sentindo aqui na pele a água suja. Deixa eu fazer um garapé. Ela estava no garapé, daqui o garapé. E eu gosto da aldeia, né? Eu gosto da natureza todinha. Eu me sinto tão bem, eu durmo tão bem, com aquela calma, aquela mente. Mas quando eu vou para a cidade, parece que só existe problema, não existe uma solução. E a gente tem que sair daqui. E a gente muitas vezes tem que brigar, gritar. E eu brigo muito, eu grito mesmo para alguém me ouvir, assim, alguém vai me ouvir, porque eu preciso que alguém ouça que nós precisamos de ajuda.